A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Hoje é dia de receber no TV Elas por Elas Formação Eleições a professora universitária e membro da coordenação do Setorial Nacional de Educação do PT, Selma Rocha. E o tema será o direito das mulheres à cultura. Olá, meu nome é Selma Rocha, eu sou professora universitária, sou militante do PT desde a fundação, fui secretária de Educação, participei do governo na gestão do Paulo Freire em São Paulo, fui secretária de Educação em Santo André, presidi a Fundação Santo André, que é uma fundação de ensino superior, fui diretora da Fundação Perseu Abramo, fui diretora da Escola Nacional de Formação, fui membro do Diretório Nacional, do Diretório Municipal de São Paulo em outras épocas, e fui coordenadora do Setorial Nacional de Educação e hoje eu sou da Coordenação Nacional do Setorial de Educação. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos claros, ficando grisalhos na altura do ombro, estou usando um vestido azul, um brinco com uns detalhes azuis que eu ganhei muitos anos do meu filho, e estou usando óculos. Atrás de mim há uma estante de livros. É o lugar onde eu trabalho aqui na minha casa. Bem, a nossa aula de hoje é sobre a relação entre as mulheres e a cultura. E eu estou muito feliz de poder dar essa aula, porque eu acho que ela vai nos ajudar a pensar em possibilidades e em questões, seja para essa campanha, seja para o debate das cidades. A questão do direito das mulheres à cultura nos remete à discussão sobre o direito das mulheres às cidades e ao espaço público. E eu chamo a atenção de vocês para as aulas dos programas que trataram desse tema. Esses programas estão disponíveis no YouTube, na TV Elas por Elas, desde final de janeiro. E eles mostraram algo muito importante, né? Foi um bloco sobre mulheres e cidades, com 4 aulas, e as companheiras que deram as aulas, elas mostraram algo muito importante, que as cidades foram pensadas para homens brancos, e que as experiências e as necessidades das mulheres brancas, das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres com deficiência, das mulheres jovens, das mulheres idosas, das mães, são muitas vezes desconhecidas ou são ignoradas. Então eu, em primeiro lugar, convido vocês a assistirem, quem não assistiu, e quem já assistiu a assistir novamente, a aula que discute princípios orientadores das políticas públicas que possam lidar com a diversidade das necessidades e possibilidades e pluralidades existentes na sociedade. Então, esse bloco é muito importante. Acho que nesse contexto do direito à cidade, eu situo o direito à cultura. E digo a vocês que vale a pena, nessa conversa, retomar aqui um texto que foi produzido, vejam vocês, em 1991, mas que tem uma grande atualidade, na minha opinião, pelos secretários de Educação à época, dos secretários de Cultura à época, e foi coordenado pela Marilena Chaui. E ela diz uma coisa, e o texto dos secretários diz uma coisa muito interessante, que a cultura é fundamental porque ela permite o trabalho do pensamento, da sensibilidade, e ela favorece muito tanto a compreensão dos processos na sociedade, os processos que envolvem a condição humana,
no nosso tempo, como também, o que é bastante importante, o desenvolvimento da capacidade de análise do pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? É a capacidade de entender, interpretar o mundo além das aparências imediatas. É entender a origem das coisas, como elas se dão. E a cultura, esse texto nos aponta, é uma forma de decifrar essas relações que envolvem as classes sociais na sociedade, que envolve a questão racial, a questão étnica, a orientação sexual, que envolve a condição da mulher e aquilo que a gente chama de desigualdade de gênero, e envolve a interpretação das experiências imediatas que a gente vive e dos valores. Por que é importante interpretar o mundo? Para que nós tenhamos força para nos colocarmos como sujeitos da transformação dessa mudança. E nós, mulheres em particular, que temos uma sobrecarga de trabalho, né, que envolve dupla, tripla e às vezes quádrupla jornada de trabalho, possamos construir espaço de reflexão e de ação no âmbito da nossa vida, nos nossos territórios, nos nossos locais de trabalho. E para isso é muito importante que a gente consiga ler os processos, entender o que está acontecendo. Então, é muito importante nós entendermos que a cultura ela tem muito a ver com a discussão da realização da justiça e do exercício da liberdade, porque ela nos ajuda a refletir, seja por meio da leitura, seja por meio do acesso à arte, seja por meio da produção e do desenvolvimento da nossa própria criatividade, que fica bloqueada muitas vezes pelas condições de vida que nós mulheres temos que viver. Né? O trabalho, a sobrecarga de trabalho, de cuidado com os filhos, de cuidado com os familiares, de cuidado com os idosos, dos cuidados domésticos todos. Então, é muito importante que nós tenhamos isso muito claro. A cultura, esse texto que foi produzido pelos secretários, também diz algo importante, né, sobre a cultura. Diz que quando nós temos acesso ao conhecimento e a todos esses processos, nós conhecemos a memória, conseguimos construir memória e valorizar a memória da nossa experiência, mas também da experiência social. Isso significa também decifrar as situações em que se produz não a memória, mas o esquecimento. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes algumas coisas que seriam muito importantes ser evidentes não são. Então, vale dizer uma coisa aqui que é fundamental. A mesma sociedade que produz essas relações de classe, que produz a desarmonia, que produz a guerra, que produz a desigualdade, que produz a injustiça, que produz os ataques à liberdade, como nós temos assistido no Brasil, também produz o seu ocultamento. Também produz os meios para evitar que as pessoas compreendam o que está acontecendo. Basta olhar para o que é o jogo hoje, né, operado pelo governo que está no poder, com as fake news, com a mentira, com a falsificação. Isso é um modus operandi, que não é só porque as pessoas têm uma índole autoritária, né, que se aproxima das ideias fascistas, não é só isso. Isso é uma forma de exercer o controle social, especialmente sobre as mulheres. Então, quero dizer a vocês que quando nós temos o contato com o cinema, com o teatro, com a dança, com a pintura, com as artes plásticas, com a literatura, nós passamos a ter acesso às leituras que os artistas, que os criadores fizeram do mundo que nós vivemos. Isso nos ajuda a entendê-lo e a senti-lo e a construir ideias e também a criar.
Então, é muito importante o acesso à cultura. E não é, e como nós vivemos numa sociedade sempre no limite, né, nos últimos, desde o golpe de 2016, a fome aumenta, a violência aumenta, o ataque aos direitos aumenta, e o deslocamento do recurso público para beneficiar os bancos passa a ser o centro da política pública no Brasil. É muito importante que a gente entenda que não é só o emprego, não é só a comida. Tudo isso é muito importante, mas nós temos o direito a ter acesso à produção cultural e acesso à criação cultural. Então, vejam só, se nós olharmos para as relações nas periferias da nossa cidade, se nós olharmos para a situação no campo, se nós olharmos para as regiões ribeirinhas, quantas experiências culturais bonitas que nascem, que se constroem, que ninguém conhece. E quanto da experiência cultural mais global, essas populações não têm acesso. Por quê? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quantas de nós, mulheres, podemos voltar para casa e observar alguma manifestação cultural no espaço público? A vida das mulheres é austera, é dura. Por quê? Sai de casa, prepara as coisas para os filhos, vai trabalhar, quando há trabalho, enfrenta um ônibus, uma locomoção, um trem, um metrô, o que for, o barco, sempre lotado, volta para casa, tem que se ocupar dos afazeres domésticos para preparar o dia de amanhã. Não tem lugar, por exemplo, para a mulher no espaço público ter acesso a uma manifestação no campo do teatro, do cinema, olhar para uma exposição de arte, ter acesso a uma biblioteca para participar de um sarau, para ler um poema que seja. Isso não faz parte da vida das mulheres, da maioria das mulheres nas periferias. Por quê? É preciso trabalhar, 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 trabalhar para sobreviver e fazer sobreviver a sua família. Os filhos, os familiares, os mais idosos. Isso não é só um problema de falta de equipamento. Faltam equipamentos de cultura, faltam muitos recursos para a cultura, destinação de recursos para a cultura. Nós temos visto que o governo do Brasil tem feito em relação à cultura, todo o descaso que marcou, especialmente a situação da pandemia, né, mais recentemente, com os produtores culturais, com os artistas. Mas falta mais que isso, falta uma política que valorize as maiorias sociais. E as mulheres, nesse contexto, especialmente as mulheres negras, as mulheres indígenas, se ressentem não só daquilo que elas poderiam ter acesso, como também do conhecimento das suas culturas. Né? Olhemos para as mulheres indígenas. Quantas experiências culturais fundamentais para a existência da população brasileira que ficam escondidas sob as botas da violência no Brasil. Então, é muito importante que nós pensemos, né, em políticas que garantam o direito das mulheres terem acesso à cultura, não só o espetáculo, não só um dia especial. Não é possível que o único lazer de uma mulher tenha que ser a televisão e de vez em quando, porque o trabalho doméstico às vezes não permite isso à noite. Então, já pensaram como seria, eu volto aqui àquela aula que eu fiz referência no início, em que se trata de muitos aspectos da vida das cidades, inclusive do transporte público. Então, eu convido vocês a imaginar uma cidade em que o transporte público leve em consideração no seu custo o trajeto das mulheres, a sua rotina, que envolve saída do trabalho, compra de alguma comida para levar para casa, o cuidado com os filhos, o cuidado com os idosos, com os pais. E a ideia de que nessa rotina o transporte ajudasse as mulheres a ter a possibilidade de ter alguma experiência cultural, que seja ouvir uma música bonita na praça,
que seja poder, como eu disse, ler um poema num sarau de poesia num espaço e num equipamento público, e realizar de fato a ocupação do espaço público pelas mulheres, com segurança e com proteção social. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma experiência, eu vou pedir licença para contar essa experiência, porque ela é muito interessante. É a experiência do Cine B, que é o cinema nas periferias, realizado pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo. Eu acompanhei algumas sessões do Cine B, com um companheiro que, enfim, coordena esse trabalho, que é digno de registro e de muito respeito. É uma coisa muito simples, mas muito bonita. Essa equipe leva a tela do cinema, leva as cadeiras, leva um pipoqueiro e convida as pessoas a assistirem um filme. Em alguns casos, levou diretores, levou artistas para conversar com as pessoas. E é muito tocante ver que as pessoas põem a sua melhor roupa para ir ao cinema. Quantas mulheres que nunca foram ao cinema e que veem nessa experiência tão simples algo que poderia ser uma política pública. Então vejam, eu estou tocando nessa questão porque não é só uma questão que envolve o prazer, a felicidade, a transformação da consciência, o deleite, que é direito de todas as pessoas e especialmente é um direito das mulheres. É mais que isso. Isso tem a ver com uma transformação muito profunda da nossa cultura política também. Esse texto ao qual eu me referi, que eu estou reiterando porque de fato ele é muito importante, mostra que a política cultural contribui para a mudança da cultura política no país. Eu já vou voltar a essa questão. Mas, então, eu quero dizer a vocês que essa experiência que eu fiz referência do Cine B nos remete a pensar em algumas possibilidades. Então, por exemplo, vocês já pensaram como poderiam ser as cidades se as escolas pudessem abrir no final de semana para o desenvolvimento de atividades culturais e esportivas, que os pais participassem da organização por meio dos conselhos de escola? Vocês já pensaram como seria interessante se nós tivéssemos parques nos quais, além do contato com a natureza, mais parques, há alguns parques, mas se a gente aproveitasse os espaços da cidade, até para fazer parques lineares, em que nós tivéssemos, além do contato com a natureza, música, experiências com performances de dança, de teatro. Como seria importante se nós tivéssemos oficinas em que as mulheres experimentassem a criação com a pintura, com a poesia, com o bordado, com a música? Então, espaços que favorecem a apresentação dos artistas que existem nos locais. Quanta gente boa que produz arte transformadora, que não tem lugar para mostrar isso muitas vezes. E quantas mulheres fazem isso e não tem espaço no campo, na cidade, nas regiões ribeirinhas para mostrar isso para a sociedade, para compartilhar isso para a sociedade. É muito importante isso para que a gente repense valores e práticas de reprodução histórica. Em relação, por exemplo, vou dar o exemplo das datas cívicas aqui, do Dia do Índio, da abolição da escravatura, que são referências que trazem consigo mitos em torno da sociedade brasileira que precisam ser desconstruídos. Por isso que eu falei no início que a mesma sociedade que estabelece a dominação cria formas de ocultar essa dominação. Não é? Se nós olharmos para a maneira como muitas vezes a abolição da escravatura é explicada no Brasil, nós vamos ver que a grande questão é ocultar algo muito profundo, que é a mentalidade, a violência que transformou os negros em mercadoria no Brasil durante mais de 3 séculos, não são décadas, séculos, e que ao mesmo tempo
trabalhou durante décadas com o mito da democracia racial, da igualdade racial no Brasil, que nós sabemos que não existe. Basta olhar a televisão todos os dias, nós temos uma história de violência brutal contra os negros. Então, por que isso é importante? Trazer a arte, trazer a experiência, para repensar esses mitos, para repensar essas construções que, como eu disse, nascem junto com a dominação. O colonialismo, a exploração de classe, a violência, elas criam explicações para convencer as pessoas de que a violência não é violência, de que aquilo que é feito com as mulheres enquanto exploração, dominação, subalternização não existe. E esse discurso, na verdade, precisa ser mostrado, interpretado, entendido. Então, eu disse a vocês que vale muito a pena que nós pensemos na abertura de espaços na sociedade para que as manifestações culturais existam a partir de políticas públicas e de financiamento público. Políticas como Vale Cultura, por exemplo, precisam ser retomadas, repensadas, aperfeiçoadas. E, ao mesmo tempo, é muito importante que nós tenhamos foco e atenção na recuperação da memória, das práticas culturais, da história das mulheres, que constroem muitas experiências na arte, no mundo do trabalho, mas que se tornam invisíveis. Se tornam invisíveis porque há uma ação voltada para torná-las invisíveis, porque dessa maneira outros ocupam não só os espaços de poder, mas ocupam a condição de sujeito, de cidadã de cada uma das mulheres. Então, nesta aula sobre o acesso à cultura, o que eu quero marcar com muita força com vocês é que nesta eleição nós precisamos conversar sobre isso. Conversar sobre o direito à cultura e conversar sobre como esse direito pode transformar a condição de participação das mulheres. De que maneira? Permitindo que as mulheres sejam sujeitos, que elas venham para a atividade social e política, sendo candidatas ou sendo participantes dos movimentos nos seus territórios, na escola dos seus filhos, nos conselhos de participação social, conselho da criança e do adolescente, nos conselhos tutelares, nos conselhos de educação, nas escolas, nos conselhos de saúde. Então, nós estamos aqui hoje para tratar disso e já construir a pista para a nossa quarta aula desse bloco, que vai tratar da relação entre as mulheres, a política cultural e a transformação da nossa cultura política. Então, quero convidar vocês para continuar conosco assistindo essa quarta aula que vem por aí. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Hoje estamos aqui para falar sobre lutas urbanas, mulheres nos movimentos sociais e agenda. É importante dizer, né, que a União dos Movimentos de Moradia, ela existe há 33 anos, iniciando aqui no estado de São Paulo, e hoje encontra-se em 22 estados da Federação Brasileira, que muda de nome para União Nacional por Moradia Popular. E a Rede Mulher e Habitat é uma organização feminista que existe já há mais de 20 anos e estamos em vários países da América Latina, América Central, e também estamos na Coalizão Internacional do Habitat, que é RIC, né? Uma organização que participa aproximadamente 180 países de várias partes do mundo. E o tema hoje, para a gente estar trabalhando, é um tema que a gente vem trabalhando principalmente na União Nacional por Moradia Popular
ao perceber, aí por volta dos anos 2000, que a união dos movimentos de moradia, a União Nacional, a grande maioria que participam são mulheres, desde o trabalho de base e os trabalhos nas comunidades e nos territórios. Porém, em 2000, que nós começamos a construir uma escala muito maior de produção de novas moradias, percebemos que, nesse período, várias mulheres estavam sendo vítimas de violência doméstica dentro da sua própria casa. Então, nesse mesmo período, nós começamos a perceber que a União tinha, além de construir a moradia, tinha que ter um papel muito importante, que era trabalhar a consciência, trabalhar a formação dessas mulheres, inclusive para combater a violência doméstica. E foi aí que iniciamos todo esse trabalho dentro da União. No início era mais no intuito de combater a violência, mas aí nós fomos percebendo, né, nesse meio tempo, uma parceria grande com os movimentos feministas, que não bastava só trabalhar a questão da violência doméstica, mas sim trabalhar a consciência de classe, trabalhar a questão da formação, inclusive para as mulheres entenderem e compreenderem, né, que é importante não só ter o olhar diferenciado para a questão de gênero, mas também a questão de raça, de renda, de localização, e incorporar, ou melhor, vir discutindo nos movimentos de moradia todas essas questões que, afinal de contas, prejudica diretamente as mulheres no cotidiano, né? Porque a grande maioria dessas mulheres são negras, que vieram todas de baixa renda, né, que não tem condições de pagar um aluguel, não tem condições, a grande maioria vive em cortiços, em favelas, em situação de rua, ou o que a gente chama de empréstimo, né? Que são pessoas que vivem emprestadas na casa de parente, ou de sogro, de sogra, enfim, vivem emprestadas. E aí, nesse meio tempo, a gente veio aprofundando toda a questão da formação diretamente nos territórios, né? Nas comunidades, via rodas de conversas, via palestras, sempre em parcerias com as unidades, com o Instituto e também com as organizações feministas, até porque nós logo de cara percebemos, na grande maioria, que o que as mulheres falavam o seguinte: feminista, o que é ser feminista, né? Então, isso foi um debate muito profundo dentro da própria União dos Movimentos de Moradia, até para que as mulheres percebessem que as mulheres que lutam, que as mulheres que vêm lutando pelos direitos humanos, que vêm lutando nessa questão do combate à pobreza, que vem lutando por direito de outras mulheres, né? Isso também é ser feminista, né? Isso também. Então, nós fomos explicando detalhadamente para todas as mulheres, né? Por que a gente tinha que aprofundar o debate das mulheres e o feminismo dentro das próprias organizações, dos movimentos populares, né? No TV Elas por Elas Formação Eleições de hoje, a professora Selma Rocha falou sobre o direito das mulheres à cultura. E na aula de amanhã, o tema será as políticas culturais para as mulheres. Anote na sua agenda e não perca! Reveja essa e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.